Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de língua portuguesa. O meu nome é Joyce e eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação de Barretos, certo? E hoje nós vamos estudar sobre verbos. Exatamente, verbos. É uma matéria muito gostosa, gente. Ela tem, claro, muitos detalhes, né? Nós vamos ver isso em várias aulas, mas vocês vão ver como que é gostoso. Por quê? Porque verbos nós usamos o tempo inteiro. Toda vez que nós construímos uma frase, nós usamos ali um verbo. E aí, então, pelo menos um. E aí é fundamental que vocês saibam usar o verbo de acordo com a intenção, de acordo com a frase que vocês querem formar, certo? Então, vamos lá, vamos começar? Olha só, aqui a gente tem um anúncio, olha, um anúncio para o Dia das Mães. E aí, eu compro, tu compras, ela agradece. Nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, é um anúncio, é uma propaganda que está brincando com a conjugação de um verbo. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que os verbos eles podem ser conjugados. E aí, então, por que que ela agradece, né? Então, se eu compro o quê? Eu compro um presente. Na primeira imagem, a gente vê, então, que está comprando o presente. E aí, a mãe fica feliz. Então, quando ele coloca ela agradece, ele muda o verbo comprar, né, para o agradecer, fazendo essa brincadeira, então, que torna essa propaganda interessante, tá? Vamos ver um outro caso. Aqui a gente também tem uma conjugação verbal e é uma piada, né? Então, conjugando o verbo Facebook. Não existe verbo Facebook, ele não é um verbo. Mas olha que interessante. Eu posto, tu comenta, ele curte. Nós compartilhamos, vós publicais, eles riem e ninguém trabalha. Então, ele continua tendo ali o eu, tu, ele, né? E aí, ele brinca com as ações do Facebook. Então, eu posto, tu comenta. Só que aqui na gramática certa seria comentas, tá? Teria que ter esse S, tem esse desvio. E ele curte. Então, outras pessoas curtem o que nós compartilhamos. Então, eu vejo o que outra pessoa postou e compartilho. Vós publicais, né? Publicam aquilo que foi compartilhado e eles riem. Todo mundo ri. E ninguém trabalha, porque infelizmente também muitas pessoas acabam deixando de trabalhar seus afazeres para ficar nas redes sociais, certo? Então é uma brincadeira, uma piada. Bom, e o que é verbo então? O verbo, de uma forma geral, nós podemos dizer que nós temos 3 tipos de verbo, certo? Verbos que expressam ação, a maior parte dos verbos eles expressam ação, tá? Então, por exemplo, os empresários reuniram-se com o governador. Eles expressam uma ação, tá? Pode ser uma ação mental, uma ação relacionada com sentimentos, como gostar, ou uma ação física, mas é ação, tá? Estado. Nós já vimos em outras aulas quais são os verbos de estado, que são os verbos da festa PPCVV. Aqui, no caso, é o verbo estar. Então, as negociações estão avançadas. Esse estão é um verbo de estado. E fenômeno da natureza também. Eu tenho aí poucos verbos de fenômeno da natureza, como chover, nevar, amanhecer, anoitecer e assim por diante. Chove muito nessa região. Então, o chove é um verbo de fenômeno da natureza. Então, assim, vamos dizer, né, de uma forma geral, uns 90% dos verbos aí são de ação. Né? Nós temos cerca de 10 verbos, mais ou menos, que são de estado e mais ou menos uns 10 verbos que são de fenômeno da natureza. O que predomina realmente são os verbos de ação na nossa língua, tá? E a formação do verbo? Como é que eu formo o verbo? Gente, um verbo é como se fosse um quebra-cabeça, um jogo de monta-monta, que você pega várias pecinhas e que vai reunindo essas pecinhas para montar um todo. Então, quando eu tenho um verbo conjugado, eu tenho essa estrutura, certo? Eu tenho sempre lá primeiro o radical, depois eu tenho a vogal temática, em seguida eu vou ter as desinências, e isso vai me resultar um verbo conjugado. Então, essas desinências, elas podem ser de modo, de tempo, de número, de pessoa, que é o que nós vamos ver agora com mais detalhes. Vocês vão ver que isso não é complicado. Então, a primeira coisa, o que é radical? Radical vem de raiz, tá? Então, seria a raiz do verbo. Seria aquela parte mais importante do verbo, que é justamente o significado do verbo. Então, ela contém o significado, tá? E é o que resta quando se tira lá do infinitivo as terminações ar, ir. E infinitivo, você pode perguntar para mim, mas o que é infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo, como gostar, brincar, estudar, vender, correr, partir, sorrir. Então, aquele nome do verbo, esse que é o infinitivo.
Se eu tirar esse ar, ir, eu vou encontrar o radical. Então, vamos lá, ó, vamos fazer o teste? Por exemplo, estudar. Se eu pego a palavra estudar e eu tiro o ar do estudar, esse estude que está em vermelho, esse é o radical. Em derreter, basta tirar o er, ó, derrete, esse que é o radical. E partir, eu tiro o ir, então esse part, que é o radical. Esse, como eu disse para vocês, é esse radical que é a parte que contém esse significado. Por quê? Porque nós vamos ver que quando eu troco um radical por outro, eu consigo conjugar aquele verbo. Então, basta eu trocar o radical que eu vou conseguir conjugar qualquer verbo daquela conjugação, tá? A gente vai fazer esse teste já já. Bom, e o que seria então essa vogal temática? A vogal temática, ela indica... Então, a primeira coisa é uma vogal, certo? Vogal temática, vogal. A, E, I, O, U. Mas geralmente nós temos o A, o E e o I, tá? Que são as três vogais, essas três conjugações. Ela vai indicar a conjugação do verbo. E se alguém perguntar, mas conjugação, o que é essa conjugação? Para que existe isso? São modelos. Eu tenho, então, 3 conjugações, eu tenho 3 modelos. Se eu souber conjugar um verbo de cada modelo, eu sei conjugar todos. Eu não preciso decorar todas as conjugações, todos os verbos. Basta que eu saiba um de cada. Bom, vamos lá. Então, um exemplo aqui, né, de cantar, né, os verbos terminados em ar. Esse A do ar é a vogal temática. Então, todos os verbos de primeira conjugação são aqueles que terminam em ar, tá? Porque tem essa vogal temática A. E aí eu tenho cantar, alegrar, fabricar, amar, certo? A segunda conjugação são os verbos terminados em er, tá? Então, a minha vogal temática qual é? É o E. Eu tenho comer, beber, vender, saber. E assim por diante. Qualquer outro que termine em er é da segunda conjugação. E da terceira são os verbos terminados em ir. Cadê a vogal temática? É o I. Em partir, agir, construir, sair, esse I é a minha vogal temática. E alguém vai perguntar para mim, e o or e ur existe? Não tem? Na verdade, a gente tem com por, né? O por, repor, dispor, os verbos que são derivados de por. Para não criar uma nova conjugação só para pouquíssimos verbos, o que eles fizeram? Eles falaram assim, o verbo por vem de poer, que era no latim antigamente, então era poer. Então, se era poer, onde que eu posso encaixar? Na segunda conjugação. Então, os verbos terminados em por, eles vão ser da segunda conjugação, e com ur não vai ter, certo? Então, são raríssimos os terminados em or, eles também pertencem à segunda conjugação. Viram como é simples? Ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. E or, a or vem de poer, né? O por, poer, er, segunda conjugação. Mole, simples, fácil, fácil. Não dá para errar. E aí, o que seriam essas desinências, então? Né? Nós falamos que era radical, vogal temática e desinências. As desinências, elas vão ter aí os elementos gramaticais, elas vão dizer em que modo está aquele verbo, em que tempo está esse verbo, em qual número e em qual pessoa. Então, o verbo, ele se flexiona, ele varia em modo, tempo, número e pessoa. São essas flexões aí que vão me dizer, né, que tempo, que modo é o finalzinho, é a terminação, é a desinência. Lembra quando a gente viu sobre sujeito desinencial ou oculto ou elíptico? Por exemplo, se eu falo assim, viajamos, que eu falei para vocês, olha, é a desinência, é a terminação mos que conta que é nós. Então, nós já vimos um pouquinho de desinência, vocês já estudaram outras vezes. Vamos ver melhor sobre elas? Então, a primeira delas, modo, tá? Eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E cada um deles tem o seu uso. Né? Às vezes as pessoas falam, eu não sei conjugar. Ninguém troca os tempos. Cada um usa o tempo certinho. Às vezes a dificuldade do aluno é saber o nome daquele tempo, mas usar corretamente ele sabe usar. Né? Nós usamos a língua a nosso favor. Então, a gente só tem que refletir como usá-la de acordo com as nossas intenções. Né? O que nós fazemos, que estratégias nós usamos, tá? O primeiro deles, então, nós vamos ver, só retomando, aqui
nós vamos começar, né, os 3 modos, e em aulas futuras nós vamos estudar mais detalhes cada um. De uma forma geral, o indicativo é o modo da certeza, tá? O subjuntivo é o contrário do indicativo. Se o indicativo é certeza, o subjuntivo, ele é da dúvida, da incerteza, da possibilidade, da hipótese, do desejo. E o imperativo é da ordem, do pedido, do conselho, da sugestão, da orientação e assim por diante. Mas não se preocupem, nós vamos estudar isso ainda com calma, certo? Vamos falar de tempo, né? De tempo. Então, eu tenho os tempos. Eu tenho o presente, que é o agora. O que veio antes do agora, antes do momento atual, a gente chama de pretérito. Nós não chamamos de passado. Então, né, o passado, nós damos um nome mais chique, mais elegante para ele. É pretérito, certo? Então, aquilo que já aconteceu, que se encontra no passado, é o pretérito. E aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é o futuro, tá? E o número e pessoa? O que seria esse número e pessoa? Vocês também já estudaram isso várias vezes, principalmente quando estuda pronome, a gente estuda também essa flexão de número e pessoa, tá? Então, eu tenho 3 pessoas do discurso. Quais são essas pessoas? A primeira, a segunda e a terceira. Quando você fala, narrador em primeira pessoa, o que é? O narrador em terceira pessoa, o que é? Né? São justamente essas pessoas do discurso. O que é a primeira pessoa? É a pessoa que está falando, é o enunciador. Se for no singular, é o eu. Agora, se for eu e mais alguém, é o nós, que é plural. A segunda pessoa é o receptor, é com quem eu falo. Se for uma pessoa só, né, é o tu. Se for mais de uma pessoa, é o vós. É que na língua a gente não usa tu e vós, né? No nosso dia a dia nós usamos você e vocês. Mas é o tu e o vós original, tá? E a terceira pessoa do discurso é de quem eu falo, de quem eu estou falando ou do que eu estou falando, certo? Essa é a terceira pessoa, que é ele, ela ou eles, elas, quando é plural. Então, a primeira parte, o eu, tu, ele, ela, é singular, nós, vós, eles, elas, é plural, certo? Olha só essa piadinha, então. Professor, né? Ele fala, Joãozinho, diga o presente do indicativo do verbo caminhar. E aí ele fala, eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Aí o professor fala, mais depressa. Nós corremos, vós correis, eles correm. Então, quando o professor fala mais depressa, né, ele troca o verbo, certo? É uma piada novamente baseada em verbos. Ele troca o verbo. Em vez dele falar mais rápido, ele troca para um verbo que expressa uma ação mais rápida, que é o correr em vez de caminhar. E aí, então, como que seria, tá? Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, aí do lado de cá, nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. E não o verbo correr, como ele troca. E olha que interessante, caminhar é um verbo de primeira conjugação e correr é um verbo de segunda conjugação. Vamos fazer o teste? Vamos trocar, experimentar conjugar, então, o gostar no lugar do caminhar? Olha só, os dois são de primeira conjugação, termina em ar. Se eu trocar gostar, goste, e colocar no lugar de caminho, dá para conjugar. Eu consigo conjugar, eu só troco o finalzinho, que é a minha desinência. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Olha só, eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham. Basta eu trocar aí o radical. E se eu souber como que é a terminação, eu conjugo qualquer verbo terminado em ar. Isso vale para os da segunda conjugação, para os da terceira. Se eu pego, por exemplo, beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Eu mantive as desinências, troquei os radicais e conjuguei outro verbo no lugar. Viram como é importante conhecer um verbo de cada conjugação? E aí, será que isso vale para todos? Vamos pensar, ó, um verbo correr que a gente já viu. Se eu fizer a mesma coisa com trazer, eu trazo, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Dá para fazer a mesma coisa? Existe o trazo, né? Ele traze. Olha, eu mantive o radical e coloquei a mesma terminação. Mas não dá para fazer isso. Por que que não dá para fazer isso? Isso não dá para nós fazermos com todos os verbos, né? Eu trago, ele traz. Então, eu mudei aqui o radical e aqui eu mudei a desinência. Por que será que não dá? Porque existem alguns verbos que não respeitam esse modelo, esse padrão que nós chamamos de irregulares.
Os regulares, então, eles seguem o modelo da conjugação, o radical não muda e as desinências são sempre as mesmas. Mas os irregulares não, danadinhos eles. Eles sofrem alteração no radical ou na desinência, tá? Aqui é só um exemplo de alguns verbos. Lá está o cantar, são verbos regulares. Do lado de cá, por exemplo, eles souberam da verdade. Ó, o saber o radical vira soube, né, e não sabe. Nós saberemos, aqui ele se mantém, mas se soubéssemos, novamente ele muda o radical. Ele muda as terminações. E aí, por isso que ele é igual medir. Não é eu medo, é eu meço. Ouvir, não é eu ouvo, é eu ouço. Né? Ele sofre essa mudança no radical e é isso que é um verbo irregular, certo? Então, outros exemplos aí, o caber, eu caibo, couberam, medir, eu meço, haver, eu hei, odiar, não é eu odio, mas eu odeio, certo? O ser e o ir, eles mudam tanto que eles se tornam parecendo verbos completamente diferentes. Por exemplo, eu sou, tu és, mudam completamente. Eu fui, virou F. Então, o ser e o ir aí a gente chama até de anômalo, de tanto que ele muda, tá? E, para a gente retomar o que nós vimos hoje, os verbos, então, eles podem expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles são formados de radical, vogal temática mais as desinências, que indicam modo, tempo, número e pessoa. E eles podem ser chamados de regulares, a maior parte dos verbos, aqueles que obedecem, têm sempre o mesmo radical e mantêm as desinências, ou irregulares, aqueles que não seguem, não têm regularidade, não seguem aquele padrãozinho do radical e das desinências. E foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham visto como foi tranquilo, gostoso e fácil. E a gente se vê numa próxima aula, tá bom? Até mais!